William, traficante da região dos Lagos. Como é que é a história desse cara? A gente estava lá na delegacia de Cabo Frio e quando aconteceu esse caso, né? Com o doutor Carlos Eduardo, delegado, aquele delegado de frente, que madrugada está contigo, enfim, te apoia em tudo quanto atitude que você tomar, né? Porque sabe que você vai tomar as atitudes certas. E aí apareceu a notícia de que tinha tido um homicídio, né, numa fazenda abandonada lá em Cabo Frio, e que havia um sobrevivente. A história do sobrevivente é que é de espantar. Tinha lá uma área que tinha um tráfico, né? Mas não é um tráfico como a gente conhece, armado e tal. Tinha um cara lá que era o traficante. Era o tal do William, né? E aí mudou o batalhão. Quando mudou o batalhão, o pessoal da P2 foi fazer um reconhecimento da área. E aí entrou lá nessa área, que não é nada assim, entendeu? Tem ruas normais. E pediu informação a 2 garotos, né? É um Diogo e um outro lá, eu não recordo o nome dele. Mesmo o pessoal da P2, mesmo em carro descaracterizado, tá, eles dão uma pinta, né? Melhor ter ido num carro. Quando eles param para fazer uma pergunta a esses 2 garotos, um cara lá vê e depois informa para o William, os 2 estavam falando com os caras da P2. O que o tal do William faz? Pegou os 2, junto com esse cara que deu a informação, levou para essa fazenda abandonada, né? Ele tinha um Audi TT, aquele de teto de vidro. Uhum. E levou, parou na beira de um rio lá, começou a torturar. Passou a faca nas costas do garoto, X, de X9, entendeu? Fez tortura, bateu e tal. E nesse Diogo, eles esfaquearam no pescoço e na barriga. E jogou no rio. E ficaram torturando o outro. O garoto com a barriga aberta, uma facada no pescoço, saiu de dentro do rio sem saber dirigir. Os caras estavam de costas, não estavam vendo o carro. Entrou no carro sem saber dirigir, ligou o carro e saiu. Caindo em buraco e tal, até que chegou na rua. Chegou na rua, o carro já todo pneu estourado e tal, e ficou ali, né, pedindo socorro. Passa um cara de moto que conhecia ele. Levou ele para o hospital e foi salvo. E aí foi quando a gente entrou a fazer a investigação, que estava lá o saudoso João Coco. Não sei se você... né? O João era um policial, sabe, excepcional. Ele, infelizmente, faleceu novo, doença. E aí o garoto contou toda essa história pra gente e tal. E o outro corpo estava lá, né? Matou o garoto e esfaqueou esse menino, o Diogo. E aí trabalhamos, conseguimos as provas contra esse tal de William, né? E o delegado, doutor Carlos Eduardo, pediu a provisória dele, a temporária. A juíza deu, aí renovou e chegou lá o dia que ia vencer. E meia-noite tem que botar na rua. 7h da noite, o advogado foi para a porta da delegacia, lá em Cabo Frio. Só que o doutor Cadu estava aqui, Carlos Eduardo. Como é que a gente vai fazer? Não. Vamos primeiro localizar a juíza, que é final de semana, né? E parece que a juíza tinha vindo para o Rio, para a casa da mãe dela. Aí achamos na casa da mãe dela, ali naquela praça... Final da 28 de setembro. Barão Drummond. Aquela rua do lado ali. A mãe da juíza morava ali logo no começo. Só que lá para frente é o Urubu, né? No Urubu não, é o... Esqueci o nome daquele morro lá. Sei que os vagabundos ficam lá no final da rua. O macaco ali? Por ali, é. E aí, fui eu, o doutor Cadu,
10 horas, umas 9 horas da noite. Paramos lá, a viatura, e ele, doutor, vamos pela calçada devagarinho, porque os caras ficam lá no começo, né, da rua, até chegar na metade. Aí tinha uma viatura da PM, vocês dois vão entrar aí. Aí chegamos lá e tal, enfim. A juíza não recebeu muito bem, ela, o marido dela, que é promotor também, um ex-oficial da PM. Conversamos e tal. E ela deu o despacho fazendo a preventiva, né? Nesse meio tempo que a gente está esperando, né, a juíza, manuscrito, a ordem manuscrita, o colega do plantão está ligando, ó, o delegado está contando, o advogado está contando os minutos aqui. Chegou meia-noite, tem que botar ele para fora. Não, aguentei. Aí, 11 e pouquinho, a gente sai da casa da juíza. Aí vamos para onde? Aí, delegacia de dia, lá tem fax. Quando a gente passou o fax, era 15 para meia-noite. Passou o fax e o cara ficou preso. E o advogado deu cambalhota, foi a julgamento. E no julgamento tomou-lhe 46 meses. Aí teve um AVC na cadeia, acho que está meio aleijado, não sei se saiu já. E a perversidade, né? Porque esse garoto aí, o Diogo, logo depois que aconteceu isso, a família dele que morava ali, esse William quis expulsar. E o pai foi atropelado, morreu. A mãe foi para o campus e o garoto ficou sem saber para onde ir. Aí eu falei, pô, vai ficar na minha responsabilidade. Aí eu conheci uma pessoa que tem um sítio em Papucaia e levei ele para lá. Aí ele ainda ficou lá uns 6 meses. Aí depois se equilibrou e tal, aí foi embora encontrar com a família. Mas o que me choca nesse caso é a perversidade do cara, entendeu? 2 garotos que não estavam fazendo nada. Ele matou um e por pouco não matou o outro. Mas essa galera é assim. Hoje, por exemplo, eu vi veiculou nas redes sociais aí um caso de 2 garotos que estavam na comunidade de Rio das Pedras e estavam ali vendendo doce, né? Foram assassinados, porque você falou. Os milicianos dali suspeitaram que eles eram X9 do X9, né? Eram informantes do tráfico, né? Rola uma guerra ali em Rio das Pedras atualmente. No último final de semana aí tivemos uma guerra com algumas mortes lá. E eu não estou aqui discutindo se Rio das Pedras fica com a milícia, fica com o tráfico. Não é o objetivo desse programa, até porque, para mim, milícia e tráfico tinham que ser extirpado do mundo. Exatamente. E principalmente do Rio de Janeiro. Não só de Rio das Pedras, mas do Rio de Janeiro como um todo. A gente vive esse caos aí por causa dessas pessoas que são perversas. Bom, na dúvida, vamos lá e vamos matar. E tiraram a vida dessas 2 pessoas. O criminoso, ele é perverso. Principalmente o miliciano e o traficante. Eles são perversos. Eles são territorialistas. Eles se sentem donos de territórios e das pessoas que ocupam aquele território. Na cabeça deles, a gente cita muito sob influência da facção tal, sob influência da facção B, da Z, da Y. Não. Na cabeça deles, eles não só exercem influência ali. Na cabeça deles, eles são donos daquele. São cruéis. Os criminosos, em sua grande parte, principalmente esses 2 grupos, que são os milicianos e os traficantes, eles tinham que ser extirpados da sociedade. Eles são nocivos, são cruéis. Teve um caso agora recente de uma menina que se recusou a ser namorada de um traficante. Ele mandou matar a menina. E isso você nunca vai ver na imprensa. Você está vendo aqui no podcast. A gente procura dar a maior seriedade, mas acaba que o podcast acaba sendo um pouco menos formal que a imprensa comum. Mas você não vê divulgado esse caso do William. Duvido aí que a imprensa tenha dado a repercussão. Não, teve jornal nenhum. Não deu repercussão. O criminoso, ele é cruel. Independente de região, essa crueldade, você lembra do Lopes. Lembra do Lopes.
Uma crueldade sem tamanho. Entendeu? Queimar o cara vivo. Né? Depois de torturar. Por quê? Por uma simples desconfiança.